Capítulo 22. Ahaha, filhos da puta estúpidos. Vocês estão me fazendo corar. Enquanto acampava perto da entrada da masmorra, Taylor começou a rir quando os repórteres a entrevistaram. Lost Day tinha feito um grande esforço para tentar interpretar a masmorra, então quando eles falharam, as reações dos repórteres foram imediatas. Taylor não perdeu a oportunidade de gritar. Seus filhos de uma puta, vocês deveriam ter sido mais organizados, hahaha. Para os repórteres. Infelizmente, a maioria das palavras foi filtrada por eles. Os entrevistadores são frequentemente criticados por reportagens excessivas, mas agora eles estavam tentando fazer suas reportagens menores. Até o seu Dan ficou sem palavras. Os soldados tentavam controlar a situação com os jornalistas, mas eles ainda vinham em massa. Por outro lado, Lost Day permaneceu em silêncio. Nada de bom pode vir de dizer qualquer coisa aqui. Taylor estava rindo deles indiscriminadamente, mas então ela de repente virou a cabeça para olhar para seu Dan, que tinha uma expressão séria no rosto. Suas sobrancelhas se franziram. Bobão, você ainda tem sentimentos persistentes por Lost Day? Desde a fundação do Lost Day, seu Dan permaneceu por 12 anos. No começo, ele ficou por um motivo ou outro, mas depois. O Hellgate se tornou o motivo. Hellgate. Um estranho buraco apareceu no meio do Oceano Pacífico um dia, um lugar desconhecido onde nenhum bom senso se aplicava. Por que apareceu, o que está dentro ou como é mantido, a humanidade não sabia nada sobre isso. No entanto, os caçadores o desafiam constantemente na esperança de conquistá-lo. E o seu Dan também foi um dos caçadores que o desafiou. Dizer que a maioria dos caçadores morreu é um eufemismo. A taxa de sobrevivência é de 0,3%. A maioria dos que voltaram vivos não conseguiu manter sua sanidade, ou ficaram incapacitados, tornando difícil viver uma vida normal, muito menos como caçador, pelo resto de suas vidas. Embora os sentimentos dos caçadores variassem, uma coisa que todos compartilhavam era medo absoluto. Houve também o famoso caso de um caçador S que sobreviveu ao Hellgate, mas quando voltou à sociedade, mijou nas calças quando viu um monstro F, agindo como se nunca mais pudesse lidar com aquilo. Eu não sei o que diabos você viu lá dentro. Taylor nunca esteve lá. Então ela não sabe o que o seu Dan experimentou. No entanto, ela sabe que seu Dan ainda deve ter sentimentos persistentes depois de sair do Hellgate. Por isso é um problema. Alguns anos atrás, a lei internacional mudou para que apenas caçadores de rank A ou mais alto pudessem entrar no Hellgate. E o seu Dan não poderia entrar novamente porque ele não é um super-humano. No entanto, usando o poder da Lost Day, não era necessariamente impossível. Taylor pensou que era uma das razões pelas quais ele permaneceu na guilda mesmo sendo maltratado e também pensou que é por isso que está com uma expressão séria no rosto agora como se tivesse sentimentos contraditórios. Ei, não me diga que você ainda tem sentimentos persistentes por aquela guilda? Perguntou Taylor, com os dentes cerrados como se estivesse genuinamente com raiva. O quê? Que bobagem você está dizendo? Ainda não sou forte o suficiente, então estava pensando em como poderia fodê-los. Seu Dan olhou para Taylor como se estivesse olhando para uma criatura estranha. Lost Day permaneceu em silêncio para a mídia. A razão era simples. Mesmo que eles não tenham conseguido interpretar a masmorra, e o Raham pensou que se tivessem um bom desempenho dentro da masmorra a ponto de não poder refutar, sua imagem se recuperaria. Sabendo que os repórteres estavam correndo para o local, Lost Day permaneceu em silêncio até a hora. Isso foi até que um relatório voltou. A autoridade de entrada da masmorra se recusou a deixar outros grupos entrarem. O quê? Respondeu ao intérprete de rank A do Lost Day, Ren Yu-jun, com uma cara séria. O que quer dizer? Ele se virou para um policial e perguntou novamente por que não podia acreditar, mas o policial com um olhar envergonhado disse a mesma coisa. Sim, a autoridade de entrada da masmorra tem. Não, eu sei disso. Por que diabos?
No caso de masmorras onde a entrada é impossível, direito de entrada será dado à primeira pessoa que descobrir como entrar. Para impedir que os caçadores entrem e moram indiscriminadamente, entrou em vigor uma lei internacional que afirma que a pessoa com direito de entrada tem total comando da entrada e das tropas. Em outras palavras, havia amplo espaço para o interesse próprio. Deve haver uma razão. O que eles disseram? Sim, a autoridade de entrada da masmorra, o caçador F. e o seu Dan, disse que sua força é suficiente. Ah, foda-se ele. Ao contrário das outras guildas e sindicatos de caçadores que eram simplesmente curiosos, Lost Day estava chateada. Esta masmorra significava muito para a guilda. As dezenas de bilhões de won que investiram não foram apenas para sua imagem, mas para obter o conhecimento desconhecido que existe dentro da masmorra. Lost Day investiu uma quantia inimaginável para descobrir o conhecimento muito especial que apenas algumas pessoas na Terra conheciam. E o Rahan respirou fundo. Não, ele é apenas um caçador F. Mesmo que ele vá com aquela vadia maluca S. Eu não acho que aqueles dois serão capazes de fazer alguma coisa. Pelo contrário, se falhassem no ataque da masmorra, a mídia rapidamente se voltaria contra Yu Seo-dan, que está recebendo muitos elogios agora. Assim, a atenção de todos será desviada de Lost Day. Foi uma oportunidade. Yu Seo-dan estava cometendo o mesmo erro que Lost Day cometeu outro dia. Tem sido uma verdadeira dor de cabeça desde que você nos fodeu. Já não fez o suficiente. Através da enorme porta, um espaço colorido e embaçado apareceu. Taylor 9, balançando seu taco de beisebol no ar com uma expressão de home run, falou. Ei, você tem certeza que apenas nós dois será suficiente? Foi uma pergunta natural, considerando que é uma masmorra deformada. O equipamento científico não podia medir a classificação geral da masmorra, que tipo de monstros ou fenômenos naturais apareciam dentro. Um mundo diferente do senso comum. Mesmo Taylor não podia deixar de se preocupar em ir a um lugar assim. No entanto, eu sabia. Esta masmorra, que não pode ser medida com equipamentos científicos, era feita de mana e, para uma masmorra deformada, sua saída é fraca. Embora sua saída seja Rank A, é mais ou menos uma masmorra Rank S. Em circunstâncias normais, pelo menos 3 caçadores S eram necessários para atacar uma masmorra S. E eu não estava usando apenas equipamentos de segundo grau. Isso geralmente seria demais para tentar uma masmorra de Rank B. Na superfície, isso parece impossível. Mas não há problema. E eu tinha certeza. Se falharmos e ambos morrerem, eu vou te amaldiçoar na vida após a morte. Está bem, eu sei o que estou fazendo. Graças à interface, consegui descobrir o nome da masmorra. Este mundo é o Palácio Mágico Caído do Império Julexa. Palácio Mágico. Como o nome sugere, este lugar está relacionado à magia. No entanto, a diferença no desenvolvimento foi perceptível. Durante todo o dia de ontem, enquanto consertava o círculo mágico, tive minhas dúvidas. Acontece que a magia em Julexa é muito pior do que a de Vivienda. Se eu fosse comparar, é como a diferença entre a tecnologia do final do século XX e a de meados do século XXI, ou uma diferença esmagadora de mais de 100 anos. Mas, ao contrário da ciência, a diferença da magia em comparação com a tecnologia é que a magia pode ter uma vantagem maior ao entender completamente a magia inferior, permitindo uma magia mais avançada. Embora meu conhecimento só possa ser considerado no nível da escola primária e secundária em Vivienda, e embora eu não possa controlar a magia, ainda posso ver. Como professor da Vivienda, estudei diligentemente. Vou sinalizar se ficar perigoso. Se as coisas não parecem boas, as guildas, Lekaden e Block me perguntaram se poderiam intervir e ajudar. O quê? Porque eles? Não somos apenas nós que odiamos Lost Day. Além disso, salvar-nos e atacar a masmorra pode aumentar a imagem deles. Você não acha que são 3 coelhos com uma cajadada só? Sério,
É assim mesmo? Existe algo assim? Eu não iria para uma masmorra sem contramedidas. Valorizo minha vida. Além disso, havia uma coisa que estava em minha mente. Quando me virei, vários membros do Lost Day estavam olhando para mim da linha lateral. Uau, se o brilho pudesse matar uma pessoa. Evitando seus olhares, eu ri e falei: vamos entrar. Entrando na masmorra, palácio mágico caído do Império Julexa. Com a sensação de ser sugado em algum lugar, o mundo mudou em um instante. A sensação era semelhante a viajar para outros mundos para matar protagonistas, mas um pouco diferente. Logo, eu abri meus olhos. Sob o impressionante pano de fundo de um sol poente, o enorme palácio mágico meio destruído apareceu. Uau! Cuidado! O epílogo deste mundo terminou. Inclinei a cabeça quando vi a mensagem. Se o epílogo terminou, então terminou. O que preciso ter cuidado? A interface então falou: quando um protagonista termina sua história, seu mundo perde o significado. Em outras palavras, o mundo atual está em processo de extinção. Não a civilização, mas o próprio mundo. Se você não sair quando o mundo estiver completamente destruído, sua existência estará em perigo. Que porra! Você deveria ter me contado isso primeiro. Momentaneamente surpreso, soltei um suspiro. Quer a masmorra desmorone ou não, nada mudou. Mas, a palavra, epílogo, era um pouco irritante. Depois de balançar a cabeça, desenhei algo no chão com giz. Taylor olhou para mim estranhamente, mas eu não prestei atenção. Tudo bem, vamos agora. Taylor e eu caminhamos até a entrada do Palácio Mágico. A entrada era simples. Assim como o círculo mágico desenhado na entrada da masmorra, ele se abriu rapidamente quando adicionei várias linhas semelhantes. Logo, o interior veio à tona. Taylor e eu verificamos o interior de longe usando nossos telescópios. Havia uma criatura de duas pernas feita de metal preto andando por aí, sinistramente brilhantes luzes azuis saíram de seus olhos. Que loucura, isso é Golem? Não, é um guardião. Golem e guardião. À primeira vista, as duas criaturas são aparentemente semelhantes, mas na verdade são diferentes. Golems são uma substância natural que ganhou um coração e se tornou um ser vivo, então existiam vários tipos como fogo, água, terra, etc. Em outras palavras, é uma espécie de espírito. Mas os guardiões são criaturas mágicas. É semelhante a um robô de certa forma. Um robô de energia que conecta circuitos e metais. E, todos aqueles guardiões e seus circuitos estavam claros aos meus olhos. É tão simples que parece ler um livro ilustrado quando adulto. Simplificando, é uma máquina de matar. Além disso, e a estrutura deste palácio. A arquitetura de Vivienda foi claramente auxiliada pela magia. No entanto, a magia estava escondida ao máximo possível, enquanto este lugar era diferente. Os circuitos são claramente visíveis. Como esperado, eu posso descobrir a estrutura deste palácio. Bem, acho que tudo não tem sentido agora. Quando estava pensando nisso, de repente, um alarme disparou no meu ouvido. Um alarme que é audível apenas para mim. É um feitiço mágico muito básico, o alarme de limite. Foi de pouca utilidade em Vivienda porque é como um brinquedo de criança, e não teria sentido se alguém conhecesse um pouco de magia. Aqui, ninguém sabe como usar ou sentir a magia. Ou seja, há um intruso que se infiltrou nesta masmorra. Eu ri, mesmo aquele que veio era claramente visível. Ao todo eram 3 pessoas. Sem dúvida, são os 3 super-humanos Rank S que Lost Day de alguma forma conseguiram se infiltrar. Não eram eles que defendiam a lei ou algo assim em primeiro lugar. Desde que eles investiram dezenas de bilhões de won, eu esperava isso. Ainda assim, fiquei pasmo com o comportamento descarado deles. Talvez estejam fazendo isso à custa de um risco enorme. Taylor, temos visitantes. Acho que ainda devemos continuar com a masmorra. Ah, foda-se. Eles são realmente irritantes. Você fica parada. Eu vou sozinho. O quê?
Olhei lentamente pelo interior do palácio. A magia era surpreendentemente muito adequada e clara. Esta é apenas a segunda vez que testemunhei a magia corretamente, mas eu tinha certeza. A magia deste lugar não era muito diferente. Portanto, se um edifício é construído usando magia, significa um lugar cheio de magia. Hahaha, guardei minha lâmina de éter e minha arma de éter. Estes não serão necessários por um tempo. A partir deste ponto, não era mais Ilseodan o caçador, mas Ilseodan, o mago.